Crie mais de 1000 palavras em inglês. Mais de 10 mil, mais de 100 mil. Vou te mostrar aqui como você vai, no mínimo, duplicar o seu vocabulário. Vamos lá então. Deixa eu entrar na minha tela aqui. Estou na minha tela. Vamos lá. Você está vendo aí, ó, essas palavrinhas, né? Eu vou até entrar aqui, ó. Aqui. Agree. Agree, concordar. Lock, trancar. Weight, peso. Water ou water, água. Legal. Só que eu posso colocar um pequeno penduricalho ali no começo da palavra e essa palavra muda de significado. E é exatamente isso que você vai aprender hoje. Nós vamos trabalhar com os prefixos. E por que é importante nós entendemos como funcionam os prefixos? Porque a partir deles, você consegue criar milhares de palavras. Você tem uma base e com o prefixo você tem mais opções. No português nós temos isso, mas em inglês tem umas mudancinhas aí que você precisa saber. E por que é tão importante você saber como lidar com os prefixos? Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Pronto, voltei, não estou mais azul. Por que é tão importante prefixos? Porque a partir de uma palavra você cria milhares e vocabulário é poder. Vocabulary is power. Você muitas vezes tenta lembrar de uma palavra e não consegue. Falta de vocabulário. Isso trava a sua conversação. Então, por isso, hoje, você vai, a partir daqui, criar outras palavras. Você vai usar esses penduricalhos em vermelho que eu estou colocando aí. Na primeira coluna, agree, concordar. Disagree, você imagina o que deve ser, né? Lock, segunda linha, é trancar. Unlock, você deve imaginar o que seja. Weight é peso. Overweight, você também deve imaginar o que seja overweight. Water, água. Underwater, que seria? Vamos ver tudo isso aqui na aula, tá? Muito importante. Vamos lá. Esses penduricalhos que você está vendo aqui, ó, no comecinho das palavras, em vermelho, eles são os prefixos. O que eles fazem com a palavra? Eles são elementos que, adicionados ao início de uma palavra, mudam o seu sentido. Consequentemente, você tem mais um significado para trabalhar. Eles podem tornar uma palavra negativa, indicar excesso, falta, repetição. Vamos cobrir aqui vários prefixos para você aumentar o seu vocabulário. É muito importante. Então agora vamos entender, muito importante, que o prefixo ele tem um valor. Então vamos aprender agora a atribuir valor a esses prefixos. O que vale esse prefixo, teacher? Então vou mostrar aqui. Vamos lá. O primeiro prefixo que você vai aprender é o this. O this, quando colocado no começo da palavra, transforma ela. Ele vem com um significado de negação ou de separação. Então a palavra com this geralmente vai dar a ideia de negação ou separação da palavra que vem após, né? Olha só a primeira aí, ó. Appear, aparecer. Disappear é desaparecer. Ah, teacher, então não é disappear com E, não, é com I. Olha só. Appear, coloca o this na frente, disappear. Aí vira desaparecer. Segunda linha, agree, concordar. Coloquei o this na frente do agree, é discordar. Ah, appear é o verbo aparecer. Disappear já é o verbo desaparecer. Agree é concordar. Disagree é o verbo discordar. Então agora vamos para frases, ok? Vamos para frases. Sempre é bom contextualizar. The magician made a rabbit disappear. Vou ler de novo. The magician made a rabbit disappear. O mágico fez o coelho desaparecer. Made é o passado de make, que é o verbo fazer. Rabbit é coelho, não é habit, é rabbit. Olha o som do R. Disappear. Então, disappear é o contrário, é a negação de appear, que é aparecer. Então, o this vai te dar, a partir de appear, mais uma opção, que é o contrário de appear, que é disappear. I disagree with your opinion.
I disagree with your opinion. Eu discordo da sua opinião. Veja que a tradução ao pé da letra, I disagree with your opinion. Se eu traduzir isso ao pé da letra, eu discordo com sua opinião. Olha como fica diferente, né? Não é a tradução ao pé da letra. Então, disagree with, em português, é discordar de alguma coisa ou alguém. Porque with, a tradução direta, é com. Mas aqui temos que interpretar. Teacher. Então nós temos que prestar atenção. Nem sempre a tradução literal vai salvar? Não. Nem sempre vai salvar. É isso aí. Cláudia de Belo Horizonte está aqui. Nossa aluna lá do curso fechado. Welcome, Cláudia. Eliana também está aí. Legal. Galera que está chegando, escreve nome aí. É a cidade que eu dou aquele toque. Então, o que nós temos aqui? This, quando colocado antes da palavra, dá a ideia de negação ou separação. Appear, disappear, agree, disagree. Temos aqui o primeiro prefixo. Agora o segundo prefixo da noite, da aula. Un. O un dá a ideia de negação. Mas, teacher, peraí. This também é negação? Sim. Em inglês temos o un, que também dá a ideia de negação. Vamos lá. Locked, trancado. Unlocked, destrancado. É como eu falo. Locked, deixa eu arrumar aqui porque eu tô azul. Não estou mais azul. Pronto. Locked, trancado. Unlocked, destrancado. Ou trancada, destrancada. Aqui, adjetivo. Trancado, trancada, destrancado, destrancada. O que acontece aqui? A pronúncia, eu não falo locked. Não, eu falo locked. Uma sílaba só. Locked. Locked, uma sílaba só. Vamos lá. Locked, trancado. Unlocked, destrancado. Ah, teacher, não é dislocked? Não. Porque aqui, ó. Appear, disappear. Aparecer, desaparecer. Locked, unlocked. Trancado, destrancado. Não é dislocked, teacher. Não. É unlocked. Teacher, tem regra? Não. Temos que acostumar. Happy, feliz. Unhappy, infeliz. Não é unhappy, teacher. Não, é unhappy. Teacher do céu. É assim que funciona? É. Nós temos que acostumar com essas combinações. Se eu tentar achar uma lógica para isso, vou ficar maluco pensar em regra. Mas o importante é lembrar da palavra. Ok? E do peso que un tem. Que no caso é negação. Exemplos aqui. Vamos lá. He felt unhappy about the decision. He felt unhappy about the decision. Ele se sentiu infeliz com a decisão. Unhappy, infeliz. Felt é o passado de feel, que é o verbo sentir. Né? Unhappy, infeliz. Não é unhappy, teacher. Não, é unhappy. E a última. The door was unlocked. The door was unlocked. A porta estava destrancada. Lembra? Locked, trancado, trancada. Unlocked, destrancado, destrancada. Mas, teacher, não é dislocked? Não, é unlocked. Tem regra, teacher? Não, não tem. Aqui temos dois adjetivos. A diferença aqui, ó, que locked e happy são adjetivos. E aqui, appear e agree são verbos, né? Ok? Então, estamos aqui com o prefixo un, que também dá a ideia de negação, assim como this. Mais um aqui, vamos lá. Over. Over. Excessivo, algo em excesso. Tudo que é over, tá aqui, ó. Tá acima. Aqui é, digamos, o permitido ou o suportado. Ou o esperado. O over está aqui, ó. Muita gente usa em português, né? Nossa, muito over essa sua blusa aí, né? E aí a festa, como que tava? Ah, tava over. Fala em português até, né? Primeiro aí, ó. Weight, peso. Overweight, acima do peso ou sobrepeso. Ah, teacher, quer dizer então que dose é dose e overdose é uma overdose? É que eu tomei mais dose do que necessário? Sim. Pois para ter uma overdose de medicamentos. Em português tem, né? Ok? Ou uma overdose de substâncias ilegais, por exemplo, né? Então, weight é peso,
Overweight é acima do peso ou sobrepeso. Olha como pronuncia a palavra. Weight. Teacher, parecido com wait, esperar? Sim. Wait. Right? Overweight, acima do peso. Cook, cozinhar. Overcook é cozinhar demais. Sabe quando você deixa lá o arroz por mais tempo e queima o fundo da panela? É o overcook, tá? Então, cook, verbo cozinhar. Overcook, cozinhar demais. Weight, peso. Aí no caso é um substantivo, né? Overweight, acima do peso. Aí já vira um adjetivo, né? A pessoa está com sobrepeso. Olha só, hein? Que maluco, né? O over mudou o weight, né? Vamos lá. He was 10 kilos overweight. He was 10 kilos overweight. Ele estava com 10 quilos acima do peso. Mas, teacher, cadê o com aí? Não tem com em inglês, nesse caso aí. Eu não falo he was with 10 kilos. He was 10 kilos overweight. Ele estava com 10 quilos acima do peso. Ou ele estava com sobrepeso de 10 quilos. Olha isso, teacher. Exato. O over é acima, né? Weight, sozinho é peso. Overweight, sobrepeso ou acima do peso. Don't overcook the pasta. Essa é a minha frase. Eu que amo macarrão, essa é a minha frase. Don't overcook the pasta. Não cozinhe demais o macarrão. Muito importante, aqui, pasta pode ser massa, mas é massas em geral, né? São massas em geral. Lasanha é pasta. Espaguete é pasta. Talharim é pasta. As massas, no geral, eu chamo de pasta. Aqui eu coloquei macarrão, porque é bem genérico, tá? Eu poderia falar don't overcook the spaghetti. Não cozinhe demais o espaguete, mas o pasta a pessoa vai entender também como macarrão ou massa genérica, tá bom? Posso falar pasta como macarrão, não tem problema, não é pecado. Então, don't overcook the pasta. Não cozinhe demais o macarrão. Então, overweight, acima do peso. Overcook, cozinhar demais. Cozinhar em excesso. Então, tudo que tem over na frente é acima do que é esperado ou em excesso. Lembra a palavra? Overdose é uma overdose. Dose acima do permitido ou do suportado. É isso aí, gente. Estamos aqui aprendendo a criar palavras. Milhares de. Né? Vamos lá. Mais uma combinação aqui. Under, que é o oposto de over. Temos under. Então aqui, ó, aqui é o ponto médio. O que é over está aqui, o que é under está aqui, ó. Abaixo ou menos do que o esperado. Vamos lá. Water, água. Underwater, submerso ou abaixo d'água. Só um instantinho, por favor. Teacher desligou o microfone porque ele acabou de espirrar. Vocês não merecem, né? Tomar uma aguinha aqui, vamos lá. Estamos ao vivo. Water, água. Underwater é abaixo do nível da água ou submerso. Paid, pago. Underpaid, mal pago. A pessoa que recebe menos do que deveria, ela é underpaid. Ela recebe abaixo do que era esperado ou menos do que esperado. Então, o under é o oposto do over. Vamos lá, exemplinhos aqui. Exemplinhos, espera, deixa eu voltar aqui. The submarine went underwater. The submarine went underwater. O submarino foi para debaixo d'água. O submarino submergiu, né? Porque o went é o passado do go, né? É que foi, né? Went underwater foi para debaixo d'água ou o submarino simplesmente submergiu. Posso usar das duas formas. O submarino submergiu ou o submarino foi para debaixo d'água. Underwater. He is underpaid. Ele é mal pago. Ou ele recebe menos do que deveria. Então, o under dá a ideia de abaixo do esperado ou menos do que o esperado. Ou uma superfície over, under.
sempre é importante você entender o contexto. Por quê? Porque o contexto vai te salvar. Muita gente pensa que apenas a palavra isolada vai ajudar. Bom, ajuda, mas se você entende como aquela palavra funciona na frase, você tem opções. Aí você respira o idioma. É mais fácil criar conexões, criar frases, você trava menos. É muito importante isso. Por isso que eu sempre contextualizo. Eu falo o significado da palavra e coloco a palavra em uma frase. Aí fica fácil. Né? Você tem a imagem mental da frase. The submarine went underwater. He's underpaid. Aí você entende. Importante, recado importante, você que busca aprender inglês 5 vezes mais rápido, você que precisa aprender inglês urgentemente, eu te convido a aprender inglês comigo no meu curso fechado, tá aqui, ó, o Inglês Minuto 2.0. Você que precisa arranjar um emprego no exterior, você que está morando no exterior, precisa falar inglês rapidamente, 5 vezes mais rápido, o meu curso fechado te leva ao avançado em 6 meses. Para conhecer o meu curso, tem o link aqui no bate-papo, que eu vou deixar o link aqui para você. Tá aí o link. Ou então, né, tá aqui, ó, o QR Code, você que está assistindo televisão, aponta o celular pro QR Code. Ou então aqui embaixo, no primeiro comentário ou na descrição do vídeo tem um link. Você vai para uma página onde eu falo tudo do curso para você. Com uma super condição, 15 dias para testar aplicativo de memorização. Você também aprende a usar a inteligência artificial para conversar com você em inglês e te corrigir. E o melhor suporte do Brasil. Via WhatsApp, você vai ser atendido por professores ou professoras. E, muito importante, ou você aprende ou você aprende. Tá? Nesse curso é assim, ou você aprende ou você aprende. Não entender uma vírgula, chama a gente do suporte e nós vamos te ajudar no que você precisar dentro do curso. É isso. Já está feito o convite, deixa eu voltar. Mais prefixos aqui, o prefixo de, que é remover ou reduzir. Parecido com o português, né? Olha o primeiro aí, ó. Activate. Activate, ativar. Deactivate, desativar. Tá fácil, né, teacher? Frost, congelar. Defrost, descongelar. Não é desfrost, é defrost. Porque tem des com i, você viu agora há pouco aqui, né? Então, activate, verbo ativar. Deactivate, desativar. Frost, congelar. Defrost, descongelar. Right? Ó o Thiago aí. O Thiago já é do Inglês Minuto, ó, já é nosso aluno aí de outras turmas. Agradeço aí a força, Thiago. Muito obrigado, ó, já comprou e tá aprendendo muito. Tamo junto, Thiago, você sabe como é. Frost é congelar. Aliás, existem outras palavras em inglês que significam congelar. Frost é uma delas, ok? Vamos lá, então, contextualizando para você entender como funciona na frase. They need to deactivate the alarm. They need to deactivate the alarm. Eles precisam desativar o alarme, ou elas precisam desativar o alarme. Deactivate, desativar. Activate, ativar. Teacher, simples assim? Sim, simples assim. Olha a última. You need to defrost the freezer. You need to defrost the freezer. Você precisa descongelar, perdão, o freezer. Descongelar, não desativar. Teacher tá maluco por causa da outra frase. Você precisa descongelar o freezer. Então aqui, activate, deactivate. Frost, defrost. Ambos aí verbos, né? Então você percebeu que dá para modificar verbo, adjetivo, substantivo, né? Com os penduricalhos que você coloca no começo da palavra, né? Os prefixos. Vamos lá. Repetição. A ideia de repetir igualzinho no português. Essa aqui é igual ao português. Posso falar sem medo de ser feliz. Build, construir. Rebuild, reconstruir. Estou repetindo aquela construção? Sim. Do, fazer. Redo, refazer. How nice.
Build, construir, rebuild, reconstruir. Build, construir, rebuild, reconstruir. Do, fazer, redo, refazer. Vamos lá, vamos contextualizar. We need to rebuild the old house. We need to rebuild the old house. Precisamos reconstruir a casa antiga. The old house. Build, construir, rebuild, reconstruir. I need to redo my homework. I need to redo my homework. Eu preciso refazer minha lição de casa. Isso acontece às vezes, né? Do, fazer, redo, refazer. Oh, teacher. Simples assim? É. O re é igual ao português. Igualzinho ao português. Aqui tá fácil, né? Mais uma aqui, vamos lá. Miss. Miss dá ideia de errado. Que errado que é esse, teacher? Vamos entender aqui, ó. Na verdade, eu não coloquei os exemplos aqui com os verbos isolados, tá? É isso aí, mas vamos lá. Tá aqui, ó. Achei, pronto. Tinha pulado aqui, né? Tá aqui, ó. Miss. Understood é algo que é entendido. Misunderstood é um mal entendido. Understand, understood. Entendido, understood. Misunderstood é um mal entendido. Teacher. Olha isso. Que entendeu errado, né? Misunderstanding também pode ser mal entendido. Né? Na segunda linha, judge é o verbo julgar. Pode ser também o substantivo juiz, juíza, mas verbo também judge, julgar. Misjudges. Veja que o teacher colocou um people aqui que está errado, né? Na verdade, esquece people aqui, tá? Misjudges é julgar mal. Você vai entender porque tem um people aqui. Foi a digitação do teacher, tá? Misjudges é julgar mal. Por que tem esse people aqui, teacher? Vou explicar. Tá errado aqui, tá? Não é para ter esse people aí. Tira esse people da sua mente. Vamos lá, olha só. Tá aí, ó. I think you misunderstood my point. I think you misunderstood my point. Acho que você entendeu mal meu ponto. Mal entendido. Porque olha só, poderia falar assim, ó. I think you didn't understand my point. Acho que você não entendeu meu ponto. Nesse caso, eu falo didn't understand my point, dá a ideia que a pessoa não teve capacidade de entender o que eu falei. Mas se eu falo I think you misunderstood my point, pode ser que a pessoa ela teve uma ideia errada do que eu falei e não que ela não possui conhecimento para entender o que eu falei. Você entendeu a diferença? É bem sutil, né? Se eu falo I think you didn't understand my point, usando passado simples, dá a ideia que a pessoa não tem conhecimento para entender o que eu falei. Mas se eu falo I think you misunderstood my point, a ideia que eu passo é que a pessoa ela teve uma ideia errada do que eu falei. De repente ela achou que eu estava criticando ela, ou é diferente o caminho aqui. Né? Aqui dá a ideia de um mal entendido, não de falta de conhecimento. Ok? He often misjudges people. Por isso que tinha people aqui, ó. Que o teacher escreveu errado aqui, né? É misjudge aqui, ó. Judge, misjudge, sem o S, né? Bom dia, teacher. Misjudges people, não, é sem o S, né? Por isso que tá aqui, né? O teacher usou o exemplo e colocou lá, né? O nome disso é erro de digitação, né? He often misjudges people. Ele frequentemente julga mal as pessoas. Por que tem esse S aí? Porque eu estou falando no presente. I misjudge, you misjudge, he misjudges, com S, né? Porque é a terceira pessoa singular. Então, ele frequentemente julga mal as pessoas. Qual a ideia aqui? Ele tem uma percepção errada das pessoas. Ele julga as pessoas de maneira errada, erradamente. Ok? So, I think you misunderstood my point. Eu acho que você entendeu mal o meu ponto. Nesse caso aqui, a pessoa não captou exatamente o que quis dizer, porque de repente ela achou que eu estava falando algo que faz mal a ela, algo do tipo. Não é falta de conhecimento.
Né? He often misjudges people. Ele frequentemente julga mal as pessoas. Julgamento errado. Agora vamos lá com quatro prefixos diferentes. Yeah, I took the mistake. Really, Alda Martins, I took the mistake. There is a mistake there. Temos 4 diferentes prefixos e todos eles significam basicamente as mesmas coisas. Negação, falta ou ausência. É o prefixo in, o prefixo am com M, o L com IL e o IR. Os 4 significam negação, falta ou ausência. Vamos lá. Bem parecidos com o português. Complete, completo, completa. Incomplete, incompleto ou incompleta. Aqui tá fácil, né? Possible, possível. Impossible, impossível. Igual no português, né? Legal, né? Legal ou illegal, ilegal. No caso aqui, igual ao português, né? Atividades ilegais que são proibidas, né? Que é a frase que eu usei no próximo slide. O teacher tá maluco hoje, né? Responsible, responsável. Irresponsible, irresponsável. Vamos lá para as frases. Vamos lá. Primeiro com in e am. This task is incomplete. Essa tarefa está incompleta. It's impossible to finish today. É impossível terminar hoje. Incomplete. Impossible. Você vê que é parecido com o português, o uso do N e do M depois do I, né? Então aqui fica fácil. Agora. Illegal activities are forbidden. Atividades ilegais são proibidas ou estão proibidas. Veja que eu tenho que dobrar o L. Né? Não é um L só, são 2. Né? He is responsible with money. Ele é irresponsável com dinheiro. Responsible, irresponsible. Veja que eu dobro o R. Né? Aqui igual ao português. Né? Mas em português não tem os 2 L's de illegal. Né? Então tem umas diferencinhas. Mas aqui é bem simples da ideia de negação, falta ou ausência. O que é importante aqui? Que tudo isso que eu te mostrei é para você ter mais vocabulário. E vocabulário é poder. Então você tem que colar nessa aula aqui e buscar esses prefixos. Lembrando aí que aprender inglês 5 vezes mais rápido que os cursos tradicionais é o meu curso fechado. Estou deixando o link para você no bate-papo. Tem um QR Code na tela ou então aqui embaixo no primeiro comentário ou na descrição da aula você tem aí o link para saber mais, ok? Muito importante agora, eu deixei uma aula aqui que vai te ajudar muito com essa questão de palavras que parecem, mas não são, para você continuar seu aprendizado. É só clicar aqui, ok? E você vai ter tudo o que precisa para melhorar ainda mais o seu inglês.